Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Fé. Oi, gente. Oi. Tudo bem? Então, o assunto que a gente escolheu para nossa conversa de hoje é fé. Estamos aqui com a nossa janela, convidando todos vocês para entrar na nossa vida, na nossa live, no nosso canal, cotidiano. No nosso cotidiano e nas nossas reflexões. Então, uma das lives que a gente fez, conversa que a gente fez virtual, ela falava um pouquinho do medo. Foi um momento bastante importante pra gente, foi muito legal, muito significativo, a gente ouviu muitas pessoas, enfim, conversou, foi um encontro virtual muito produtivo. E uma das coisas que a gente ficou pensando é como é que a gente tem vivido a fé na vida da gente, né? Qual é o lugar da fé na vida da gente? Porque momentos dramáticos como esse que a gente tem vivido, ela nos levam a pensar um pouquinho, bom, neste momento de insegurança, em que todo mundo está sentindo medo, a gente faz o quê? A gente, de alguma forma, para pensar como é que a gente tinha, como é que a gente estava, qual é a nossa relação, como é que a gente estava vivendo a nossa fé. E daí a pergunta é, como é que estamos vivendo a nossa fé agora, neste momento de reclusão que a gente se deparou com um tempo que até então a gente não tinha, né? E também se deparou com o momento de pensar na vida, na morte e no medo, que são temas muito recorrentes na religiosidade. Então, por isso, fé. Fé. E aí nós fomos, entre outras coisas que nós fomos olhar, nós fomos ver qual é o significado da fé, né? Então, nos dicionários, nos livros, enfim, a definição de fé é aquilo que não tem dúvida, aquilo em que a pessoa crê sem duvidar, né? A certeza. Não existe dúvida em quem tem fé. Isso, inclusive, nos mobiliza, né? Que fé é essa que nós temos, ou que outras pessoas têm, ou de que forma as pessoas têm a sua fé, de que forma as pessoas têm vivido a sua fé, se ela exige uma certeza tão absoluta, né? Na definição pura de fé, que é a certeza. Fé, convicção, esperança. Certeza absoluta, né? E a gente quer começar, então, compartilhando um pouquinho com vocês como cada uma de nós vive a fé. Então, começar dizendo para vocês que esse é um tema bastante caro pra gente, polêmico pra gente, porque antes da gente estar vivendo tudo isso, é um tema que toda vez que a gente, nas férias, que é o momento que a gente tem um pouquinho mais de tempo, todo mundo, né? A gente sempre debate temas e tal, o que tá acontecendo no mundo, o que a gente tá vivendo e tal. E todo ano, há muitos anos, a gente debate sobre fé. E é um dos temas que geralmente a gente vira madrugada e a gente diverge, a gente até briga, porque a gente começa a discutir, não, tu não tá entendendo o que eu tô dizendo, não, eu não disse isso. Na procura de se colocar num lugar frente a esse tema, a gente acaba não tendo tantos argumentos para comprovar ou para expressar ou explicitar o seu sentimento, então a gente acaba brigando. Hoje foi um dia que a gente passou o dia todo revendo possibilidades. É um tema muito amplo, que pode ser abordado por diferentes perspectivas, teóricos, enfim. Então é um tema pra gente bem instigante, que a gente teve que fazer escolhas, né? A gente não vai aprofundar basicamente nenhum deles, porque o tempo não nos permite aqui. Mas a gente acredita que é interessante, que é isso que nos mobiliza, falar para vocês como cada um de nós vive e pensa em relação à sua fé. Então, para mim é bem difícil falar sobre isso, primeiro porque eu me coloco e me vejo sempre no lugar daquela que não tem fé, né? E para mim isso é bem, antagônico, paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que eu não tenho fé, não me sinto com fé, como meu pai sempre diz, e eu acredito no que ele fala, de eu invejo as pessoas que têm fé. Porque a fé, como diz a definição, ela é inabalável. Se tu tem fé, tu acredita, e tu não vai duvidar. E eu sempre acabo duvidando, né? Talvez pela minha formação, mas eu sempre acabo duvidando de alguma coisa. Então, sempre me vem aquela invejinha, né, de
eu queria estar com toda essa certeza de que tudo vai dar certo, ou sei lá, mais o que, né? Então, para mim, começa por aí. A minha fé, ela é abalável, ela não é inabalável, né? Uh, mas o que eu tenho feito, e há muitos anos eu já venho trabalhando em mim essa questão, bom, eu quero ou eu não quero, né? Porque eu busco aí outros conhecimentos, outras formações, eu busco uma série de coisas que tem a ver com fé, e ao mesmo tempo eu nego a minha fé, né? Então entra aí o paradoxo individual, pessoal, né, que eu vivo. E aí é óbvio, todo mundo sabe, né? Todo mundo fala isso, que na hora do aperto todo mundo corre, né? E aí, claro que no momento crítico, como o momento que nós estamos vivendo, isso acaba vindo com mais força, né? Tu acaba tentando te agarrar a alguma coisa e pensando, meu Deus, o que que nós vamos fazer agora? Literalmente, meu Deus, né? E então, nesse momento, aquilo que eu acredito ou que eu ainda questiono e duvido, acaba vindo para minha mente e eu venho refletindo sobre isso. Então, não posso dizer para vocês que hoje, nossa, agora eu tenho uma super fé. Não, porque não é o momento crítico que me transforma desta forma, né? Da noite pro dia. Eu não estou transformada. Nem sei se eu quero isso. O que eu quero dizer é que eu tenho uma fé, e essa fé é forte, de que nós, seres humanos, temos sim uma caminhada de fé em nós mesmos, né? E em coisas que nós vemos como sagradas, né? Por exemplo, a vida é sagrada, a vida do outro, a minha vida, a vida dos que me cercam e a vida de todo mundo, né? Seja na China, seja na África, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, a vida é sagrada. Então, eu tenho fé nisso, isso eu tenho certeza, eu não duvido disso, né? Então, eu tenho me agarrado nessa minha fé, de que eu tenho certeza de que a primeira opção que nós temos que fazer é sempre pela vida, né? Sempre por preservar nós mesmos, né? E preservar o nosso planeta. Isso para mim é imprescindível. A humanidade não vai sobreviver sem a Terra. Parece redundante dizer, mas às vezes me parece que tem gente que acha que nós podemos prescindir, né, do planeta, que a gente pode sobreviver sem ele. E é fato que isso não vai acontecer. Então, para mim, essas duas coisas são reais. Eu preciso proteger a vida, e seja ela vida humana ou não humana, eu preciso proteger a vida na Terra, né? E aí, o resto, eu vou tentar buscar conforto, vou tentar buscar alívio aonde, né? Então, eu medito, eu leio, eu reflito, eu me aproximo muito do budismo, né? Tenho me aproximado ainda mais ultimamente, né? Até com a ajuda da Menaide, que é nossa amiga, né? Que tá me levando aí, logo começou o isolamento, mas que tá me levando para um grupo de reflexão sobre o budismo, que é uma coisa que eu sempre me aproximei e que eu venho buscando. Então, eu posso dizer que hoje eu tô tentando exercitar minha fé a partir dos ensinamentos budistas, né? E digo assim, é uma aproximação, é uma tentativa, é uma busca que não terminou. Não sei se vai terminar, se eu vou conseguir ter, né, esse sucesso aí de ter uma fé inabalável. Tá, mas então tu te considera uma agnóstica ou não? Eu me considero ainda uma agnóstica, sim, porque eu acredito que exista divindade, que exista sagrado, sim, eu acredito até que exista, mas o meu eu não consigo comprovar, né? E aí, como é que fica essa história? Se não é comprovado cientificamente, como é que eu vou saber se aquilo é de verdade, né? Eu nunca vi, e o eu nunca senti também é muito forte para mim, porque eu vejo que tem pessoas que dizem, mas eu sinto, eu sei, tá ali, e aí eu fico, ai meu Deus, eu quero sentir, né? Uma vez, né? Teve muitas vezes nessa formação que nós fizemos, mas numa formação que nós fizemos e que nós, e aí vai da crença de cada um, tá? Não tô aqui, mas naquela formação teve um momento, né, Estê, que a gente estava buscando o nosso animal de poder, né?
E ali eu tive uma sensação muito forte de estar sentindo uma coisa real, estar sentindo realmente uma força que estava dentro de mim, e daí eu acho que ela estava dentro de mim, mas que me trouxe uma sensação de poder e de força e de fé, então, né? Claro, daí meu lado racional diz, mas isso aí tu sonhou, imaginou e tarará, e tarará. Então, eu tô sempre nessa Sim. dúvida, nesse vai e vem. Então, só pra gente também pensar juntos, então, que tem o ateu, que são as pessoas que não acreditam na existência de Deus, tem os agnósticos, e daí dentro dos agnósticos tem os agnósticos teístas, que negam totalmente ateístas, que negam totalmente a existência de um Deus, e os agnósticos teístas, que eles acreditam, mas não sabem explicar e comprovar. Então, na verdade, tu seria uma agnóstica teísta. Ainda tá confusa. Mas é bem interessante, agora te ouvindo falar, eu fiquei pensando o quanto o meu posicionamento é de que nada é por acaso, né? E eu fiquei pensando agora, enquanto tu falava, fica muito claro na tua narrativa, na tua fala, a tua perspectiva em relação à tua formação. Então, se para ti o que é inabalável é a vida, a preservação da vida e do planeta, isso é altamente ligado com a biologia. Então não é à toa que a pessoa vai buscar aquela formação, porque é aquilo que ela acredita para aprofundar o seu posicionamento frente ao mundo, né? Então o quanto isso demarca também a gente. As nossas discussões familiares e com os amigos sobre fé, eles geralmente, sobretudo familiares, eles geralmente partem da questão de que eu digo para eles, e o meu marido se diz ateu. Eu sempre digo que a vida é um milagre, porque eu consigo ver, eu vejo o milagre numa flor, um milagre, e daí geralmente a gente discute porque ela diz que a vida é a vida. A vida e como é que fala? Um acaso? Um acaso. Né? Então, nossa, isso nos mobiliza e a gente sempre discute muito, porque daí eu fico brava, eu digo, como vocês não estão enxergando, não é? Como todas as vocês não me escutam. É verdade, eu fico muito indignada, porque pra mim a fé é uma coisa que eu não tenho dúvida. Inabalável, é mas uma coisa assim, assim, ó, né? Nossa, é uma coisa que eu sinto e que eu não consigo explicar, mas eu tenho certeza que ela existe. Então a gente fala de lugares diferentes, mas ao mesmo tempo a gente para escutar o outro, o argumento do outro, por mais que a gente diga, não vamos falar sobre isso, porque tu não tá entendendo o que eu tô dizendo, vários momentos acontece isso, e depois a gente consegue voltar e ouvir. E daí o que a gente pensa é assim, se as pessoas conseguissem fazer, claro que a gente pensa, a gente se ama e se respeita, então a gente consegue, mesmo quando tá muito indignado, quando eles querem me provar que não existe, que eu não consigo provar com argumentos racionais e lógicos de que existe o que eu acredito, o respeito e o amor que a gente sente um pelo outro permite com que a gente pare, escute o que o outro está dizendo e consiga refletir. E a gente pensa que pena que isso não acontece no mundo todo com as diferentes religiões, né? Que é um ponto que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Mas então, para mim, fé, eu também não sei explicar muito bem, mas fé, eu sinto uma presença muito forte na natureza. A natureza, para mim, ela me arrebata de um jeito que eu tenho uma convicção de que existe alguma coisa maior que eu não sei explicar, que justifica tudo que a gente está vivendo. E com isso eu não quero dizer assim, Deus quis, então vamos esperar que tudo vai se organizar. Não. É uma coisa que faz com que tudo que a gente viva tenha um sentido, que é o sentido do milagre para mim, de que tudo é sagrado, de que toda vida é sagrada. Então é isso que me move e o que faz com que eu dê sentido para todos os dias quando eu vivo. E isso faz com que eu acabe me aproximando daí do xamanismo, das benzedeiras, de todas as formas de viver a religiosidade que se aproximem dos elementos da natureza, porque para mim a integração de todos os seres que coabitam o planeta é muito forte, é nisso aí que tá minha fé. Mas eu também não sei explicar e não sei se existe uma religião, eu também não me encontrei ainda numa religião, mas se tem uma religiosidade que eu me aproximo, seria essas que se pautam nos elementos da natureza, como o xamanismo, as benzedeiras, as formas de religiosidade dos indígenas, enfim.
Então, e aí nessa relação, né, entre a fé e o conhecimento, por exemplo, existem estudos que tentam comprovar, por exemplo, que uma pessoa que está, duas pessoas nas mesmas condições, vamos supor, na UTI, né? Uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem. Se as duas forem submetidas ao mesmo tipo de, vamos supor, uma oração, alguém que visite lá um padre ou um pastor ou um monge, qualquer pessoa, né, que tenha uma liderança religiosa, uma forma religiosa de se colocar no mundo, que visite essas pessoas e faça com elas ou para elas uma oração, enfim, que aquela pessoa que tem fé é possível detectar transformações químicas e talvez fisiológicas no cérebro da pessoa, né? Ou na composição química daquele momento de vida da pessoa. E aí tu fica pensando, né? Bah, então, nossa, o fato é, aí vem ao encontro do que o Volney nos fala, né? Acredita na força daquele indivíduo. Bom, pode até Então ser que tem seja, pode até ter que seja, ser que seja, mas por que que o ateu não tem a mesma força, se a força está no indivíduo, né? Então, o outro está colocando em alguma coisa a força dele, né? E não é que o ateu não tenha força. Não. Neste caso aqui, nesse estudo, as duas pessoas foram submetidas à mesma situação, ao mesmo estímulo. Neste caso, um estímulo de religiosidade. E o corpo manifestou, reagiu, e o outro que não acredita não reagiu, né? Né? Então, da onde que vem isso? Né? Em algum espaço daquele corpo, daquele indivíduo, daquela pessoa, está aquela fé, né, que para ele é convicta e que vai fazer com que ele então acredite, não, agora sim, né? Agora eu vou ficar melhor, vou me curar, vou... Será, né? Enfim, existem esse tipo de estudo, né? Só para dizer, né, a gente trouxe essa pauta para mostrar que a fé, ela é muito mais comprovável do que algumas pessoas pensam, né? Existem estudos, a gente pensou nisso também. Bom, a gente pode abordar cientistas, biólogos, médicos que se dedicam, existem muitos da física quântica, enfim, de várias áreas consideradas ciências duras, que se dedicam a comprovar a existência, assim como existem filósofos que vão se dedicar a vida toda, né? A gente tem aí desde São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim, vários filósofos que também se dedicaram. Aliás, todo filósofo em algum momento da sua vida se depara e se dedica, nem que seja para dizer, ó, eu não vou me dedicar ao estudo da fé, mas se depara e para se posicionar à frente a questão da fé. Então, falar que existem estudos que trazem um outro tipo de comprovação, ou um outro tipo de abordagem da fé. Mas uma coisa que a gente queria destacar é que, do contrário do que a maioria das pessoas, fé, ela está intimamente ligada a conhecimento. Então, o que acontece? Quando a fé ela está no estágio dogmático, a religião, e daí que é diferente de religiosidade, as religiões colocam a fé no estado dogmático, porque o que as religiões fazem? Elas organizam a crença, a fé das pessoas em rituais, em dogmas, em ritos mesmo, ritos, né? exatamente, enquadram, bom, na missa, no culto, tem a acolhida, tem a comunhão, então eles organizam e doutrinam a fé das pessoas. Isso é religião, que é diferente de religiosidade e que é diferente da vivência do sagrado. Então é muito comum também as pessoas falarem que quando estamos numa religião, a gente está em comunidade, mas muitos falam também que a igreja está dentro da gente. Nós somos a igreja, nós somos o templo, porque as religiões elas vão dizer que o Deus também está dentro da gente. Daí a gente tem várias abordagens, por exemplo, o Spinoza, que é um filósofo, ele vai dizer que Deus está em tudo, né? Enfim, a gente resolveu não abordar um filósofo, uma religião, um cientista, enfim, não especificamente uma abordagem dessas, porque a gente teria que ter muito mais tempo, né, para poder debater, e o ideal seria fazer isso, debater com várias pessoas, de preferência pessoas que fossem especialistas em cada uma dessas religiões, enfim. Então, só para trazer diferentes e plurais abordagens da fé.
E até porque muitas vezes a gente conhece, né? Todo mundo conhece pessoas que, por exemplo, são ateias, né? Que não têm fé alguma e que nem por isso são menos altruístas ou legais com os outros e tal, entende? Não tem nada a ver ah, a fé com esta vivência em religiosidade ou em religião, né? Quer dizer, tem tudo a ver, mas eu quero dizer que não necessariamente uma coisa não elimina a outra, né? Não é porque tu não tem fé que tu não é menos Não, não é porque tu não tem fé que tu é menos áltero, Isto. que tenha compaixão, solidariedade. Isto. Então, um dos embates, quando a gente estava pensando, né, em trazer essa temática da fé, um dos embates que a gente teve é em relação à fé e otimismo. Porque daí a minha leitura é que a fé ajuda a gente a ser mais otimistas. Mais otimista, e daí a gente tá falando, não necessariamente. Pode ter uma pessoa super otimista e ela não tem uma crença, não crê em alguma coisa, ou não crê no divino, ou não crê no sagrado, ou enfim. Então, também desassociar essa questão de que a religiosidade, ou a religião, ou a fé, ela torna as pessoas melhores. Vão ter teóricos tipo Karl Marx vai dizer que a fé é o ópio do povo, que ela serve para, ao contrário, ela serve para mascarar, para tornar o povo manipulável. Então, o que a gente quer dizer também é que, com a questão da fé e dessas possibilidades de fé, tem pessoas, aliás, também há estudos que comprovam de que os ateus são pessoas, muitas vezes, mais solidárias, mais que se envolvem muito mais com o coletivo do que com pessoas que vão lá no seu momento de oração, de comunidade, se dedicar àqueles ritos ou aquilo que é importante dentro da sua religião. E que muitas vezes depois saem dali fazendo mal para os outros, né? Quer dizer, então acabar com essa, quer dizer, né? com essa generalização que associa fé e bondade, né? Então isso também a gente queria destacar. E também uma coisa que a gente queria trazer, que nos envolveu, é que a gente pensa nessa relação entre sagrado, crença e fé, né? Que não necessariamente estão associados, mas que se relacionam, né? Então, a pessoa pode considerar a vida sagrada, mas não necessariamente ter uma crença religiosa, né? No sentido da fé religiosa. Então, né? Posso acreditar em alguma coisa com muita intensidade, com muita força, com tanta fé quanto, mas nem por isso essa minha fé estar atrelada a uma religião ou talvez nem a uma religiosidade, né? Apesar de que a gente muitas vezes também conversa sobre isso, de que religiosidade ela está além, né, para além das religiões, e que muitas vezes tu vive a tua religiosidade sem frequentar espaço algum ou sem te dizer sou isso, sou aquilo. Muitas vezes as pessoas dizem, eu sou, por exemplo, no Brasil todo mundo diz que é católico, né? Na maior parte das vezes as pessoas não são católicas ou pelo menos não são só católicas, né? Muitas vezes elas frequentam vários espaços, diferentes espaços religiosos, com fé, com tranquilidade, tá tudo certo, e elas só se dizem católicas porque isso é cultural no Brasil, né? Que daí também é outra coisa que a gente, né, vinha conversando, que não vai ter tempo de falar muito sobre isso, mas que existe uma necessidade de se respeitar a religiosidade, a religião, a crença e a não crença de cada um, né? Porque a gente vinha se deparando, e isso é um assunto ainda que a gente quer conversar, né? Que mundo que é esse que vai surgir depois de tudo isso que a gente está vivendo? E a gente vinha se deparando com, muitas vezes, preconceitos, né? Uma relação desigual entre as pessoas. De violência, de exclusão. De uma religião em relação à outra. Que é a hierarquização das religiões, né? Assim como no Oriente, o catolicismo ou o cristianismo não tem esse lugar de visibilidade que tem no mundo ocidental. Mas a gente trouxe um pouquinho, né? A gente escolheu trazer para o programa e para a pauta a questão da fé,
porque a gente acredita que ela de alguma forma, não é que ela esteja atrelado, mas quando surge a necessidade de a gente falar e acolher o nosso medo e dizer, bom, sim, estamos com medo, todos estamos com medo, de diferentes maneiras, de diferentes intensidades. O que a gente vai fazer com isso, que foi uma das nossas conversas, a gente escolheu trazer a fé para pensar, porque ela pode sim ser uma das possibilidades de nos manter em comunidade, que é a crença no ser humano, né? De que, bom, independente se cada uma de nós acredita num Deus, numa deusa, nos deuses, nas deusas, enfim, no horóscopo, nos cristais, que a gente gostaria de trazer para que a gente pudesse juntos pensar e trazer para cada uma de vocês o exercício de pensar de por que vale a pena, se vale a pena a gente ter fé na humanidade. Né? Então, neste momento que a gente está vivendo, de que a gente não é um convite para colocar em xeque a sua religiosidade, não é um momento para colocar em xeque a sua religião, é um momento para a gente aproveitar que estamos tendo mais tempo do que a gente tem no nosso cotidiano e a gente pensar, né, no ser humano, nesse planeta. E por isso que a gente fala todas as vezes que a gente se colocou na rede social, que a gente, seja em live, seja em vídeo que a gente fez, que a gente colocou da importância da gente emanar amor, da gente emanar solidariedade, da gente poder também, agora falando um pouquinho de astrologia, né, se preparando para a era de Aquários, de pensar um pouquinho nessa coletividade e pensar na gente como grupo, como humanidade, como seres que coabitam esse planeta. Então esse era o nosso convite, para isso que a gente, com essa intenção que a gente trouxe essa reflexão. E aí, se alguém quiser ao longo da semana, né, agora, depois que vocês assistirem o vídeo, quiserem contribuir, perguntar, falar, contar alguma história, enfim, contribuir para que a gente possa, na próxima sexta-feira, conversar ao vivo com vocês sobre o que vocês trouxerem sobre isso. Como é que vocês estão vivendo a fé de vocês? Estão vivendo? Tem fé? Não tem? Né? Eu tô aqui admitindo que não tenho lá grande fé, não. Outras pessoas já têm bastante. Que legal, né? Então vamos pensar sobre isso. Nós somos diversos, nós somos muitos e cada um de nós pensa de um jeito. Então que a gente possa conversar, tá? Então a gente espera de vocês agora, que vocês ao longo da semana possam ir contribuindo aí, né? E talvez uma das coisas que a gente possa pensar juntos é: e se só tivéssemos uma religião? Né? Será que teríamos embates para defender a hierarquização das religiões? E de que momento, se esse momento que a gente está vivendo está servindo para a gente rever tantas coisas, talvez também seja um momento da gente pensar em formas de vivência da fé diferente do que a gente tinha vivido. Por exemplo, a gente nunca meditou tanto como tem meditado agora. Ou mantrar, ou enfim, tirar um momento para emanar energias de luz e de amor para a Terra. Daí eu já fico pensando, tá, por que a gente não faz isso sempre? Né? Por que a gente não organiza o nosso cotidiano para que a gente tenha este momento? Bom, tem isso que a gente acredita em comum, não é? De sentar juntos, isso tu acredita, né? Sim. Tá, acredita ou não acredita? Claro, né? Ah, não, eu tô aqui, mas é só fazendo de conta. Não é? Ó, já vai começar a discussão. Tipo, tá, tu tava lá comigo meditando. Gente. Tá, então é isso, da gente poder pensar nessas questões de religiosidade, do sagrado, né? Qual é o sagrado? Existe, né? Qual é o lugar do sagrado na vida de vocês? A vivência da fé nesses momentos, né? Estamos todos dentro de casa. Quem tinha o hábito de ir na comunidade, na sua igreja, no seu templo, na sua casa de religião, como as pessoas dizem, enfim, não está podendo se reunir, pelo menos não fisicamente, com os seus companheiros, né, de crença, de religiosidade, de religião. Então, né, o que a gente tem para pensar deste momento em relação a esse assunto? Então nós vamos encerrar nós vamos deixar para vocês um mantra que nós achamos muito lindo, é um mantra da paz.
E aí antes, vamos nos despedir, Sim. porque depois a gente só Sim. coloca o mantra para vocês escutarem um pouquinho. Ele tá disponível no YouTube, é Mantra da Paz, tá? E a gente vai deixar também na nossa playlist do programa de hoje, tá? Isso. Entre outras músicas, a gente vai deixar esse mantra como sugestão para vocês. Que é legal para meditar, né? Para escutar, né? Eu gosto bastante de meditar antes de dormir, isso me traz uma paz para dormir, por exemplo, né? E aí coloca aquela música bem baixinho, vai escutando, vai entrando naquela vibe, né? Tão gostoso. E respirando, né? Lembrando de respirar. Ah, e só para falar que a gente tá hoje com as nossas japamalas, que a gente usou no dia 4, foi dia 4, né? Que teve aquela Ontem? meditação, é que não vai pro ar, né? É, já tá. Aquela meditação coletiva em todo o planeta. Então a gente usou a nossa japamala, que foi feita pela Márcia Tassinari, e que tem todo um significado, enfim, né? É um símbolo, um instrumento que muitas vezes a nossa religiosidade ela é fortalecida também com instrumentos, com É um instrumento com de meditação objetos, né, também, né? que ajudam a gente a focar energia, a intencionar a religiosidade da gente. Então, valeu, Márcia, continua produzindo coisas lindas pro mundo. Vamos terminar então com um mantra e curte a nosso canal, Te inscreve compartilha, e até. beijos de luz e até sexta-feira. Fica agora o mantra. Om Shanti 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 Om